Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro dos sócios da DMS. E hoje nós vamos falar com dois sócios muito importantes aqui do grupo. A primeira é a Joyce, ela é especialista da área financeira, especialista em finanças, e também nós vamos falar com o Ruga, que é o líder de apoio à gestão e é quem organiza, quem direciona todos os sócios para cada tipo de projeto. Primeiramente, bom dia, Joyce. Bom dia, Ruga. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Bom, eu queria, lógico, vamos começar pela Joyce. Joyce, eu queria que você contasse um pouquinho como é que está o cenário das empresas atualmente. O que a gente está vendo nesse período de mudança que nós temos pela frente? Infelizmente, né, a gente tem aí se deparado com um cenário não muito animador, né? A gente tem falado com muitos clientes e eles têm tido aí muitos desafios recentes em meio a essa crise da pandemia, que é, na verdade, a perda de faturamento repentina, a perda da queda na receita de vendas e até a necessidade de uma redução drástica de custos e despesas, o que leva aí a uma redução do quadro de funcionários. Tudo isso faz com que todas as empresas e as instituições, né, elas tenham que se adequar nesse momento a esse novo cenário, além de toda essa dificuldade, não só na parte da gestão financeira, a gente falar das empresas se adequar a uma nova forma de operar, né, que é fazer toda a gestão, não só da empresa, mas também das equipes, de uma maneira remota. Então, isso exige dos profissionais, né, dos executivos, não só da área financeira, mas de todas as áreas, experiência, não só na liderança desses times, de passar por todos esses desafios com todas essas adequações tecnológicas, e isso tudo num tempo muito curto, né? Porque a gente costuma dizer que a velocidade na crise é outra. Que todas essas mudanças repentinas, elas já são muito difíceis de ser administradas em tempos normais. E em tempos de crise, a velocidade é muito mais rápida e a necessidade de adequação também. E o legal que a gente está vendo é que não é só uma mudança técnica, né? A gente está tendo uma mudança cultural de como as empresas elas são administradas com novas tecnologias, com a questão do distanciamento e principalmente que a gente vê essa importância na comunicação e na liderança, né? Para que as empresas elas consigam ou traçar uma nova estratégia ou conseguir manter a estratégia que elas estavam buscando, mesmo com todas essas mudanças de cenário. Ruga, me diz uma coisa, a DMS ela é muito forte, né, na questão de apoio à gestão, né, na questão de sócios que foram gestores de empresas diferentes, de perfis diferentes, de portes diferentes, mas que eu acho que a única coisa que todos têm em comum é a experiência em cenários muitas vezes de estresse e de pouco conforto, né? Como é que a DMS ela pode ajudar as empresas e como é que funciona uma assessoria de apoio à gestão? O que uma empresa como ela pode se beneficiar disso? Olá a todos. Ricardo, obrigado pela sua pergunta, muito bem colocada. Eu diria o seguinte, tem dois contextos. O primeiro contexto, as empresas hoje elas estão enfrentando muitas dificuldades, né, de definições e de tomadas de ação, que envolve custo, envolve investimento, envolve mudança de pessoas, envolve mudanças de comportamento muito fortes para poder conseguir fazer uma revolução dentro desse processo. E esses modelos de negócio, muitas empresas estão procurando novos modelos de negócio para serem tanto em produtos como serviços, para serem ofertados no novo mercado. E o mercado está cada vez mais digital, né? Então, as empresas hoje estão passando uma transição de uma fase muito analógica para uma fase muito mais digital. Inclusive, os compradores, né, de todas as fases, de todas as faixas de idade, são praticamente hoje todos digitais. Então, dentro desse propósito, nós conseguimos alocar profissionais com muita experiência, como você bem colocou, para poder ajudar os gestores das empresas pequeno e médio porte a entender o momento atual e tomar as definições mais assertivas para o desenvolvimento de seus projetos. Como é que acontece isso? Nós
entendemos, falamos com o cliente, mostramos para ele os nossos expertises dos mais diversos segmentos e áreas de atuação, entendemos as prioridades, as principais dores que o cliente tem dentro da sua vivência, do seu dia a dia. Com isso, nós entendemos esse momento, entendemos o tipo de perfil de profissional que ele deseja e a gente consegue alocar profissionais muito experientes para poder apoiar. Pode ser um profissional numa determinada área, por exemplo, a Joyce, alocar numa área financeira de uma determinada empresa, ou colocar uma pessoa financeira, ou uma pessoa de operações e uma pessoa de capital humano, por exemplo. Então, o número assim, de funções é ilimitado em função da necessidade do cliente. Então, essa plataforma que nós temos de conhecimento, que nós vendemos o quê? Nós vendemos o conhecimento. Esse conhecimento ele é uma coisa muito que vem da vida profissional, de uma média de 25 anos de empresa de cada sócio que nós temos hoje. Então, nos dá uma tranquilidade muito grande de apresentar essas pessoas e ofertar soluções para os nossos clientes. Dentro desse modelo, eu diria que tem uma grande vantagem da disponibilidade imediata. Acho que o mundo hoje vive um mundo mais agile, muito mais ágil de processo, não só de metodologias, mas também de necessidade de implantação de novas soluções, e a gente consegue rapidamente alocar pessoas para poder ajudar essas empresas a desenvolver esse projeto. Ruga, você tocou num ponto importante, né, de você ter aí profissionais de diferentes perfis, porque o que acontece? No momento de tantos desafios como a gente está vivendo, a gente precisa de profissionais que tenham exatamente... hoje, um financeiro não pode só olhar a área de finanças, ele tem que ser um estrategista, ou seja, os executivos e todos os gestores das empresas, eles têm que ter aí multipapéis, né? E às vezes é difícil você achar realmente executivos ou pessoas para a gestão do seu negócio, e às vezes o seu negócio tem necessidades diversas. Você precisa, nesse momento, um momento crucial, um financeiro e um apoio na área comercial. Então, eu acho que esse tipo de solução permite ao cliente trazer essas diferentes experiências, né, ao mesmo tempo. Ou seja, você contrata pessoas, você traz no mesmo contrato, nessa mesma solução, diferentes perfis de profissional, né? Então, acho que isso é muito importante, porque hoje o que a gente está vivendo é exatamente, como a gente não tem referência a um momento como esse, como que a gente está vivendo hoje, a gente está precisando aí desempenhar vários papéis estratégicos, operacionais, financeiros, né? Todos ao mesmo tempo, e ainda mais agora na parte de transformação digital. Eu acho que a palavra você falou bem, o Ricardo colocou também a palavra flexibilidade. Eu acho que é um momento muito interessante, porque na nossa oferta de soluções, nós podemos ajudar de duas formas. Ou a gente consegue colocar profissionais que ajudem a gestão atual, né, a desenvolver os projetos do dia a dia, ou alocar profissionais para substituir aqueles cargos que estão em vacância, por exemplo. Né? Então, a gente tem essas duas formas de atuar, ou gestores atuais, ou substituindo temporariamente uma pessoa que está em vacância para poder ser alocada e fazer o seu trabalho com provocações, catalisando novas ações, provocações para a equipe, porque a gente tem muito espírito de liderança, né? E a gente sabe que todos os trabalhos e projetos só são alavancados se tiver uma integração com as equipes muito forte. Então, nosso primeiro papel lá dentro da empresa é entender justamente essa cultura, essa integração com as equipes e daí tirar o proveito e fazer com que essas pessoas trabalhem para um objetivo comum. E uma coisa muito legal, né, é ter uma visão de fora, né, que muitas vezes consegue mostrar pontos críticos e oportunidades de melhorias de uma forma muito direta, né, porque esse especialista ele já vem com bagagem, já vem com novas ferramentas. E uma coisa que eu acho muito interessante na DMS, como os sócios eles passam por muitos projetos diferentes, eles acabam aprendendo nessas empresas, porque eles passam o que essas empresas elas fazem muito bem. Então, muitas vezes, ele vai diagnosticar um ponto que é crítico, que ele é especialista, mas ele acaba absorvendo muito conhecimento de perfis e setores diferentes.
E quando a gente fala num processo de automação de processos, onde a gente precisa ter uma gestão muito proativa, trabalhando em cenários, acabando com aquela gestão de administrar o dia a dia da empresa, na realidade, você está sempre vendo, tendo uma visão, ou pelo menos procurando ter uma visão de 2, 3 meses adiante para seguir a estratégia ou as metas que foram traçadas. Eu acho que essa experiência de projetos passados em áreas diferentes e principalmente essa troca de informação que os sócios têm de compartilhar informações e experiências entre eles ajuda muito nas soluções das empresas, que muitas vezes têm um corpo mais enxuto, mas às vezes quando entra um profissional ele consegue ter quase que uma assessoria de outros 30 sócios que podem estar auxiliando a uma ligação. Quais são os tipos de... Você comentou um pouquinho, Ruga, qual o perfil da empresa que pode precisar de um trabalho desse e como num curto espaço de tempo você acredita que a DMS ela pode diagnosticar, pode estar fazendo realmente um apoio à gestão, não só em projetos, para essas empresas que estão nos vendo, empresas de pequeno, médio e até grande porte? O que essas empresas elas podem esperar de uma assessoria do tipo da DMS? Então, você colocou num ponto muito nefrálgico, assim, muito assertivo, porque independente do tamanho da empresa, pequena, média ou grande, essa questão do diagnóstico, eu não gosto de usar muito a palavra diagnóstico, eu diria mais uma análise situacional dentro do processo, porque permite que a gente identifique como está a empresa naquele determinado momento, né? Como a gente já tem bagagem, muita experiência, de anos de experiência adquiridas em empresas nacionais e internacionais, adquiridos de novos projetos que a gente tem feito ao longo dos anos também. Todo esse conhecimento ele é trazido junto com esse sócio e disponibilizado para o cliente. Então, um sócio, quando é disponibilizado para um cliente para fazer uma análise situacional, ele rapidamente entende aquele processo, porque ele conhece o segmento, ele conhece o mercado, ele já vivenciou aquilo. Então, fica muito fácil a troca de informação entre o cliente e o sócio da DMS. E com isso a gente consegue rapidamente absorver as informações e fazer uma análise de todo o processo, tanto seja na área financeira, de pessoas, de gestão, tributária, enfim, que a gente consegue rapidamente colocar pessoas com grande capacidade de absorver e que tenham conhecimento prévio do segmento do mercado que o cliente atua. Então, tudo isso junto faz com que as nossas análises do primeiro momento da entrada no cliente, né, o início do projeto, sejam muito ágeis e que são rapidamente identificados oportunidades de melhorias para poder implementar o quanto antes. Eu acho que uma característica importante desse tipo de solução, eu acho que é exatamente a flexibilidade, né? É uma solução que ela também se encaixa na capacidade atual, na capacidade financeira atual das empresas. Então, eu acho que essa flexibilidade de você trazer experiência para os times, adicionar, às vezes, um conhecimento específico que o seu time não tem nesse momento, de uma maneira flexível e que caiba dentro da capacidade financeira atual das empresas, que eu acho que é o grande ponto crítico aí das empresas no meio dessa crise que nós vivemos, né? Ótima colocação, Joyce. Eu gostaria de reforçar seu ponto, porque você tocou num ponto bem específico. E nós temos assim uma flexibilidade enorme para poder ofertar um sócio, né? A pessoa, o sócio, ele pode trabalhar uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3, 4 ou 5 vezes por semana, dependendo da necessidade do cliente e da urgência que ele tem. Então, essa flexibilidade de poder atuar semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente junto aos clientes, tudo isso é definido pela necessidade do cliente. Nós sugerimos, o cliente define se aquilo é adequado para a necessidade dele e da urgência que ele tem em relação ao projeto, isso é muito importante, e aí a gente disponibiliza o sócio e executa o projeto de acordo com as necessidades do cliente, não impondo um processo de metodologia, um processo de engessado que ele tem que cumprir. Não, é totalmente definido, é customizado para cada cliente dentro dessa necessidade de apoio à gestão.
E o legal também é citar, né, essa premissa que a gente tem de respeitar a cultura da empresa, né, que nós atendemos, né? A gente não tenta, eu acho que tem uma premissa de você direcionar a estratégia, melhorar os processos, melhorar a gestão, colocando metas e objetivos de uma forma bem clara, mas mantendo a essência da empresa, do cliente e trazendo um pouquinho que são das lições aprendidas com a vivência de outros projetos. Eu acho que é uma solução incrível, realmente. Eu diria que a gente tem uma disponibilidade muito grande para poder atender todo e qualquer cliente. A gente tem a facilidade de atendimento presencial ou via vídeo, né, via tecnologias. Nós temos hoje sócios localizados no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Mas nada impede de fazer projetos em qualquer parte do Brasil. A gente só consegue acelerar aquele projeto naquele estado, né, com maior velocidade e menos custo. Mas nós nos preocupamos desde o início de ofertar empresas, ofertar sócios, né, de vários estados para poderem agilizar os processos de contratação também. Perfeito, ótimo. Bom, então, queria aproveitar. Obrigado, Joyce, muito obrigado por participar. Muito obrigado, Ruga. Para vocês que estão nos assistindo, eu queria agradecer. Espero que tenha sido muito produtivo esse conteúdo. Eu queria também aproveitar para convidar a vocês, se tiverem alguma demanda, tiverem projetos, se estão precisando de apoio à gestão nessa mudança eu não digo de crise, de oportunidades, entre em contato conosco, venha conhecer os sócios e vamos discutir a sua solução, porque estamos aqui justamente para isso. E aproveito para convidá-los para os nossos próximos webinars. Eu acho que a gente tem um objetivo de trazer um pouquinho de experiência de áreas diferentes, de pontos de vista diferentes. Eu acho que seria bem bacana, seria muito interessante se vocês continuassem acompanhando nós. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.